Olá, hoje eu quero falar sobre o poder da força interior e a confiança no potencial do indivíduo. Você já se viu numa situação onde, apesar de todo o esforço e instrução, a pessoinha na sua frente, ou até mesmo você, parecia não engajar e não florescer? E se eu te dissesse que a chave para desbloquear a motivação e a criatividade, e até mesmo uma aprendizagem profunda, não está mais no controle ou em mais ensino, mais instrução, mas sim numa atitude fundamental que é a confiança? E hoje eu quero te contar do que se trata a confiança do potencial inerente de cada indivíduo. E prepare-se, porque essa aula pode mudar a sua forma de se relacionar com o outro, consigo, com o aprendizado e com o ambiente, a forma como você vê as pessoas. E eu te garanto que se você sentir isso e experimentar na sua vida, muita coisa pode mudar, porque é exatamente essa teoria que eu utilizo com os adolescentes. Bom, eu me chamo Heloísa e a minha missão é ajudar as pessoas a se conhecerem, se conectarem consigo, equilibrando o que pensam, sentem e direcionando essa energia para aquilo que elas querem viver, sempre através dos próprios sonhos. E no episódio de hoje eu quero contar um pouco do que eu aprendi com esse tema, confiança no potencial do indivíduo. Porque esse é um pilar fundamental de toda a filosofia de um psicólogo americano chamado Carl Rogers, tanto na psicoterapia quanto na educação. E a crença de que dentro de cada um de nós existe uma força poderosa e inata, e o crescimento faz parte de um processo de autoatualização. É como se naturalmente a gente encontrasse internamente ganchos que nos puxasse para cima. E eu vou ser bem honesta, eu já fazia isso antes de conhecer Carl Rogers. Ele só fundamentou ainda mais o processo que eu utilizo com adolescente hoje. Bom, para Carl Rogers, a confiança no potencial do indivíduo baseia-se na ideia de que nós não precisamos de alguém nos forçando a crescer, mas sim de um ambiente propício. Pois para Rogers, ele acreditava que o ser humano ele tinha uma capacidade inata e um impulso natural para se desenvolver, aprender, resolver os próprios problemas e se tornar a melhor versão de si mesmo, desde que nas condições certas e num ambiente que favorecesse a experiência que poderia ser oferecida. É como se fosse uma semente. Ela já contém ali todo o potencial, toda a história dela, para se tornar uma árvore. Então, o fundamento é que essa tendência natural da natureza, que ele chamava de atualizante, é uma forma, é a crença de que o organismo do ser humano, por si só, inerentemente, é direcionado para o crescimento, para a saúde, para a autorrealização. Caso isso não aconteça, ele vai ser provocado para isso. E é uma sabedoria interna que nos guia. Mas que ambiente propício é esse? O comportamento de quem confia é de observação, ouvir ativamente, oferecer escolhas, disponibilizar recursos, dar espaço para a experimentação, inclusive para o erro, e abster-se de julgar ou controlar excessivamente. Confiar é também aceitar que o outro tem o direito de errar, e evitar essa experiência tira a força do outro do aprendizado das próprias experiências. Mantenha um sentimento de esperança, de otimismo, de respeito profundo, de paciência, de aceitação e uma sensação de segurança na capacidade do outro, que transpira e inspira o outro a se tornar melhor e responsável pelas próprias escolhas. As pessoas que confiam, elas têm pensamentos de que o outro tem uma inteligência intrínseca e que também tem respostas dentro de si. O papel é muito mais de mentor e de apoiador do que de alguém que diz o que é para fazer. E eles encontram nesse espaço o próprio caminho e acreditam ainda na capacidade do outro aprender com a própria experiência. É importante ressaltar aqui que existe um estudo de Carol Dweck, que é a teórica de mindset, e esse estudo é neurocientífico, que ela descobre que aos 13 anos o adolescente ele busca status e respeito. E é exatamente nesta idade que Eric Erickson, de ciclo de desenvolvimento, observa que ele entra no processo dele de início de individuação. Ao mesmo tempo, teoria Flow e Gardner percebem que é uma preparação inicial, porque aos 15 anos eles têm que dar uma chave de virada de criatividade. É nessa hora que eles vão para o ensino médio já focados naquilo que eles têm maior interesse para depois se desenvolver como carreira. Bom, mas o que não é essa confiança ou esse ambiente propício? Não é uma ingenuidade ou um otimismo cego de que as pessoas sempre vão fazer o que é certo,
sem qualquer tipo de orientação. Não. Também não é uma ausência de estrutura, não significa deixar o caos reinar, e muito pelo contrário, é sobre uma estrutura que apoia a liberdade e o crescimento em vez de restringi-lo. Então, a informação, a comunicação, ela é muito clara e objetiva. Não é abdicar de responsabilidade. Quem está à frente, o adulto, ele não é passivo, mas sim um facilitador ativo, que cria o ambiente e oferece os recursos necessários, mesmo que seja oferecendo uma oportunidade de desafio de encontrar as próprias respostas. Também não é ignorar as dificuldades. Não é sobre fingir que não há desafios ou que as pessoas não cometerão erros. É sobre abordar esses desafios com a crença de que o indivíduo tem total capacidade de superá-los e de aprender com eles. Também não é impor o seu próprio conceito de potencial. Não se trata de moldar o outro à sua imagem, mas de permitir que ele descubra e realize o seu próprio potencial. Os benefícios. Por que esse tema é uma oportunidade? Adotar a confiança no potencial do indivíduo é uma oportunidade transformadora, para qualquer contexto, seja na educação, na liderança, na família, no autodesenvolvimento, porque ele desbloqueia a motivação, aquela mais intrínseca mesmo, mais guardada, aquela natural. Quando as pessoas se sentem que têm esse voto de confiança, elas também assumem a responsabilidade e se engajam mais, de uma forma genuína. Porque a motivação, ela vem de dentro. Ela é uma natureza da psicofisiologia do corpo. E ela não é uma pressão externa. Naturalmente, não é a condição social, naturalmente o próprio corpo vai empurrar esse indivíduo para tomar essa ação. Evitar isso sim gera frustração, angústia, ansiedade e um sentimento de inadequação. Promover a aprendizagem profunda e duradoura. O aprendizado ele se torna autêntico e significativo quando ele está conectado aos interesses e aos objetivos do próprio indivíduo, resultando em maior retenção e aplicação do conhecimento. Eu vou dar um exemplo prático. Quando o adolescente ele tem assuntos que são só dele. Então, um estuda astronomia, outro estuda coreano, outro gosta de mangá, o outro gosta de... Já vi arco e flecha, já vi de tudo. E não se identifica com nenhum amigo, com ninguém da família. É algo dele, ele escolhe. Parte dele falar, quero fazer essa atividade. Também, o ambiente propício, ele fomenta a criatividade e inovação. Num ambiente de confiança, o medo de errar diminui. As pessoas relaxam e elas conseguem trazer à tona aquilo que elas têm de melhor. Elas se sentem seguras a explorar as novas ideias e experimentar e inovar. O ambiente propício ele também constrói relacionamentos autênticos e resilientes. A confiança é uma via de mão dupla. Quando você confia no outro, ele tende a confiar em você, criando laços mais fortes, um respeito mútuo e uma maior capacidade de superar desafios juntos. Desenvolve a autonomia e a resolução de problemas. Ao permitir que o outro encontre suas próprias soluções, você capacita ele a confiar no seu próprio julgamento e se tornar mais autossuficiente. Eric Erickson ele fala que dos 9 aos 12 anos, o ciclo de desenvolvimento dos 9 aos 12 é o ciclo de engenhosidade. Naturalmente vem uma força aonde tudo o que acontece comigo eu tento criar uma resposta. É como se fossem engenheiros da própria vida. Quando eles são tolhidos ou ridicularizados nessa idade, isso fica marcado para o resto da vida. Ele nunca mais vai se sentir adequado ou seguro de que ele pode expressar aquilo que ele realmente sente. E ele vai passar a vida inteira tentando achar soluções para essa, nossa, parece que eu não me encaixo, parece que eu não tenho lugar, essa sensação de não pertencimento. O exemplo de pessoas semelhantes à nossa realidade foi com algumas experiências que o próprio teórico fez, não só no ensino médio, mas também em algumas universidades. Uma das coisas que ele percebeu é que, solicitando que o outro determinasse a orientação e o conteúdo do curso ou do tema que eles iam desenvolver, ele obrigatoriamente gerava uma confiança na capacidade do outro de autodireção. Fazia com que o outro se comprometesse. Eu vou dizer que na adolescência, e eu faço isso o tempo todo, eu provoco eles o tempo todo a tomar ação. E você tem que ter paciência, porque vai levar dias, semanas, às vezes meses, mas não passa de meses, 2, 3 no máximo. Você tem que ir provocando e virar as costas confiante de que ele vai fazer, até que uma hora sai. Essa atitude também gera um certo engajamento para uma aprendizagem mais significativa, mostrando que também a liberdade acompanha
um senso de confiança e gera ainda mais responsabilidade. Ele também percebeu que dividir o poder e a responsabilidade, mesmo que isso demonstre um desafio inicial, como eu falei, como o exemplo que eu dei de ter paciência de esperar o resultado, fazia com que os mais jovens, gradualmente, aceitassem maiores responsabilidades pela própria aprendizagem e fazia deles mais autônomos. Esses também estabeleciam relações mais estreitas com os mais velhos, eles se sentiam mais abertos para pedir conselhos e pedir ajuda no direcionamento, e isso facilitava o fluxo de comunicação entre os mais jovens e os mais velhos. O que demonstrou que confiar no potencial do mais jovem capacita a assumir o papel ativo do próprio desenvolvimento. Também estabelecer um ambiente onde a confiança no potencial do jovem é central. É como se você falasse: agora é com você, a responsabilidade é sua. Os adultos, eles passam a atuar mais como facilitador. Ele não fica ausente, ele é um facilitador. E ele muitas vezes utiliza da própria experiência como uma referência, mas não como uma sugestão ou uma obrigação de seguir. Ele pode dizer: na minha época, eu faria assim, mas hoje está tão moderno, como que você pode fazer? Ou então: nossa, eu nunca fiz isso antes. Talvez eu tenha que descobrir com você como fazer. Você já teve alguma ideia? Então é como se você estivesse batendo realmente uma bola. Você manda essa bola e vê o que volta para você. Isso permite que os jovens eles explorem essa área mais criativa e às vezes até mais técnica, com mais liberdade. E o resultado do ambiente é que as pessoas começam a se sentir mais orgulhosas da sua criatividade. Elas crescem no seu potencial mais alto e se destacam academicamente, muitas vezes, provando que a confiança no potencial do indivíduo leva a resultados excepcionais. E isso é algo que eu vivo o tempo todo. Muitas vezes eu já tive jovens que vinham e, eu sou péssimo disso, não faz sentido aquela outra matéria, e conforme a gente ia atuando, esse jovem, ele percebia que aquilo iria fazer sentido para ele no futuro. E ele passava a atuar com mais engajamento naquelas matérias, porque ele não estava visando hoje, mas ele estava focando naquilo que ele queria viver. Por isso é tão importante, às vezes, trabalhar com sonhos. Por quê? Porque é justamente essa capacidade que a gente tem de ideação que provoca e motiva que a gente passe a tomar ações para a realização. Bom, mas você pode me perguntar: e se eu confiar e meu filho não corresponder, ou o outro não corresponder? E se eu descobrir que esse outro não tem o potencial que eu espero? A confiança rogeriana, que é o teórico, não é sobre uma expectativa de perfeição, mas sobre uma crença de um impulso de crescimento. Há um estudo para adolescentes que fala sobre o voo dos pássaros. Todos os passarinhos são levados pela mãe, entre 12 e 13 anos, ao topo de uma árvore no verão, para eles aprenderem a voar. Final de primavera, começo de verão. E sempre tem alguns que estão mais atrasados. E no final, aquele momento, que é um período, ele acaba se estendendo mais por conta desse passarinho que ainda está um pouco atrasado. Mas mesmo assim, todos, ao final, voam. Então é uma questão também de ajuste, de confiança e de esperar o desenvolvimento do outro. Dar espaço para que ele ganhe o tempo necessário para que quando ele fizer com confiança. É exatamente como a semente. Nem todas vão germinar, mas a maioria tem um potencial e todas, de alguma forma, vão ser utilizadas. E eu não consigo imaginar um ser humano que não tenha nada para acrescentar a alguém. Então, o papel de facilitador é de criar as condições para que esse potencial se manifeste. E se se a pessoa não corresponder, é necessário avaliar. O que está acontecendo? Qual é o ponto-chave da dificuldade de acessar o próprio potencial? Às vezes pode ser ausência das condições necessárias, como a autenticidade, como a autoaceitação, a empatia, mas também pode ser a presença de ameaça externa, algo que está acontecendo no ambiente que não está legal, que está deixando ele com mal-estar. E ainda assim, estimular que ele se autodesenvolva, se conheça, fortalecendo nele o potencial que ele tem, pode ser justamente a chave de virada que impede ele hoje de se abrir. Bom, você também pode me falar: mas isso parece muito solto. Como que eu vou garantir que os objetivos sejam alcançados em um ambiente aparentemente livre?
Na visão de Carl Rogers, a liberdade não é uma ausência de direção, mas é a liberdade de escolher a própria direção e assim estimular o compromisso. Então, aqui, de novo, a comunicação se faz muito clara. Eu tenho expectativa de e eu preciso disso desta forma. E você não vai brigar, você vai insistir, 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 insistir até que aquilo saia. É muito importante nesse ponto, principalmente no jogo dos sonhos, que o coordenador e o técnico estejam muito bem alinhados. Porque não dá para o coordenador pedir algo e o técnico fazer algo diferente. E eu já vou dar uma dica. Freud, ele tem quase nada sobre adolescência. Pelo menos foi um comentário de um professor, que ele, aliás, de duas pessoas, que ele quase não desenvolveu nada, ele não conseguiu se dedicar a isso. E para ele também a adolescência era algo complexo, por um desses que eu escutei. E ele falava, só que tem um ponto-chave. Aos 15 anos, eles vão questionar valores. Então, se os pais pedem algo, mas a atitude dos pais é divergente daquele algo, então eu te peço organização, mas o pai não é organizado. Eu te peço atenção e respeito comigo, mas você não me dá um abraço e um beijo. As coisas não funcionam. Precisa ter essa conexão. É o que eu digo na introdução do Jogo dos Sonhos, quando eu falo sobre existe eles não querem uma escola, mas eles têm uma necessidade de conexão. Então, o abraço e o beijo, mesmo que seja forçado, não pode ser felícia, como eu gosto de fazer, mas o abraço e o beijo tem que ser algo espontâneo e às vezes surpreendente. Ué, você vai sair hoje e não vai me dar um beijo? O que aconteceu? Provocar ele, às vezes, surpreendê-lo com um estímulo de carinho que talvez ele não esteja esperando, mas justamente para ele sentir essa conexão. Bom, os estudos mostram também que os jovens, em ambientes de confiança e respeito, eles acabam tendo um melhor desempenho acadêmico e menos problemas disciplinares. Isso significa que muitas vezes a superproteção de, eu tenho que estudar com meu filho, eu tenho que fazer. Existem alguns que realmente precisam do apoio dos pais, mas a grande maioria faz tanta atividade fora que não é do apoio, às vezes ele precisa de tempo para estudar e da confiança de que, olha, esse horário é seu e você não vai fazer nada porque você vai estudar. E criar esse hábito, isso desde pequeno, né? O controle externo é muitas vezes substituído pelo autocontrole quando ele é treinado para isso. E por essa responsabilidade intrínseca que naturalmente cada um tem. Bom, daí você também pode falar assim, poxa, mas eu fui ensinado com muita cobrança e controle, isso me fez chegar aonde eu cheguei, por que, que eu iria mudar? Eu também venho dessa geração, e eu sei que esse excesso de cobrança e de controle nos tornou pessoas ansiosas, não ambiciosas, ansiosas, e com muita dificuldade, às vezes, de manter esse centro e esse equilíbrio, principalmente quando você diz respeito a todas as áreas da vida, e não só em uma área específica. Então, embora a cobrança possa gerar resultados, ela frequentemente vem acompanhada de um processo de estresse, um medo de falhar e uma aprendizagem que às vezes é superficial, porque eu não tenho tempo, eu preciso passar por tudo. Então, o sucesso alcançado sob a pressão, ele pode não ser sustentável ao longo do prazo, e ele pode inibir aquilo que o ser humano tem de mais especial, que é a criatividade e a autonomia. Se cada um, hoje a neurociência ela diz, não há uma mente igual à outra, mas estamos todos criando vários robozinhos da mesma qualidade. Então, não tem problema sair 500 advogados de uma faculdade, ou engenheiros da outra, ou enfermeiros da outra, desde que cada um coloque sua própria autenticidade ao atender o outro. Alguns vão ser mais rígidos, outros vão ser mais amorosos, outros vão ser mais frios, não importa. Vai ser a pessoa certa para atender o cliente, ou o paciente, ou o parceiro certo também. Então, a confiança no potencial. Por outro lado, também, né, a busca num sucesso que é intrínseco é muito mais duradoura. O que capacita o indivíduo a continuar crescendo e se adaptando em um mundo em constante mudança, sem depender tanto de validação e estímulos externos. E eu vou dizer que existem alguns exercícios no jogo dos sonhos, e um deles é o estudo de 360, que são virada de chave. Ao mesmo tempo que quando você vai falar de emoções que são importantes de serem vividas e de estruturas que são importantes de serem mantidas, ele organiza, ele fala, nossa, eu não sabia que isso era importante para mim. Nossa, eu não tinha me dado conta que são coisas diferentes. Interesse é uma coisa, talento é outra, um valor, uma emoção que seja
altamente relevante para ele, ter clareza daquilo que é uma estrutura mínima que ele precisa, faz com que ele tenha muita liberdade de atuar dentro daquilo que ele já está percebendo dele. Então, de uma zona cinzenta, fica muito claro. É muito normal eu escutar. Tia, parece que agora eu estou vivendo um videogame. Ele está vivendo um videogame porque ele sabe exatamente que se ele não fizer aquilo que é uma estrutura mínima dele, vai dar ruim. E se ele também não se esforçar para criar situações frequentemente para ele viver aquelas emoções que são relevantes, que são os valores dele pessoal, ele também não vai se desenvolver e ele não vai se sentir feliz. Então ele começa a ter mais autonomia e aprender a lidar com a vida, se comunicar e se relacionar de uma forma que seja satisfatória para ele. Bom, agora vamos falar um pouco como a gente pode começar a aplicar essa confiança no potencial do indivíduo no nosso dia a dia, seja como educador, seja como líder, seja como pai, seja com o nosso processo de autodesenvolvimento. E eu quero começar falando aquilo que a gente às vezes dá uma escorregada e que talvez confunda a confiança com negligência ou excesso de permissividade. E não é simplesmente um largar e esperar que a pessoa se vire, mas também não é impor a própria visão do que é um potencial para o outro. Eu vejo que você. Eu não gosto quando eu recebo retorno, principalmente de 360, e a pessoa dá ordem. Eu acho que meu filho. Os pais não costumam fazer isso, mas geralmente os tios, às vezes os avós. Não, eu vejo uma capacidade e determina qual que vai ser a carreira. Não dá tempo nem do outro respirar. Deixa que ele, se for mesmo, ele vai chegar sozinho naquela condição. Mas a gente está preocupado, a gente quer que dê certo, então a gente também se empolga. Mais importante é isso, né? No nosso comportamento, a gente apoiar e criar pequenos passos, né? Dar dicas de pequenos passos a seguir e buscar observar mais do que ficar cobrando. Dê um prazo, evite ficar ditando cada passo. Põe uma lista na geladeira, na porta e fala: quero que você siga. Sem um foco excessivo nos erros, permita que os erros aconteçam. Sem comparações constantes, porque isso tira energia. Sem punições, sem espaço. Considere que a pessoa, por si só, se sentir inadequada já é uma punição. E desconsiderar a voz do outro. A gente não sabe, às vezes está acontecendo algo que a gente não está percebendo. Mas observação. Hoje eu vejo muito a gente procurando este algo fora, porque a culpa é da escola, porque a culpa é do bullying, porque a culpa é de não sei o quê. Não, a culpa é nossa interna. Eu preciso ganhar essa estrutura de força, resiliência e confiança para que nada fora me abale. Mas na adolescência é difícil? É tão difícil quanto na vida adulta. É importante que na adolescência, junto com os pais, a gente tenha mais espaço, mais força para conseguir isso. Também observe os sentimentos. Observa se você não está estimulando a desconfiança, instigando a ansiedade, muitas vezes numa frase, gerando uma frustração, mesmo sem perceber. Perceba se também não está sufocando com medo, já imaginando que o outro vai falhar. É importante centrar a atenção em si mesmo. E nesse momento é importante, principalmente para quem é mentor, ou para quem está mostrando os caminhos, que essa atenção fique focada em si mesmo. Por quê? Porque você vai ser um espelho para o outro. Então, esta pessoa tem que estar transpirando autoconfiança. Ela tem que ser um farol aceso de possibilidades saudáveis. Então, ela não pode ficar sem o cuidado de demonstrar essa confiança. Cobrando excessivamente,
ou tendo medo que o outro não faça, por quê? Porque ele vai passar uma mensagem contrária daquela que ele está esperando. Também é muito importante observar os pensamentos e criar novos hábitos de pensamento, substituindo, ele não é capaz ou ele nunca fez isso, por eu confio que mesmo que demore, ele vai encontrar uma forma saudável de se cuidar ou de me dar essa resposta. E estimule isso internamente. Você, não tão preocupado com ele, mas preocupado com você, de você passar essa mensagem. É muito importante também dizer, tem outro estudo da Carol Dweck que ela fala, até os 16 anos, os filhos estão nos espelhando. Uma outra frase que é bem importante, ou um pensamento que é bem importante você estar atento é, eu sei o que é melhor para o meu filho, eu sei o que é melhor para eles. Eu não tenho dúvida nenhuma que todo pai sabe o que é melhor para o seu filho. Aliás, ninguém consegue saber melhor que o pai. Mas você pode substituir pensamentos às vezes desgastantes por eu sei que até o momento eu demonstrei com empenho o que é melhor para ele. E agora eu dou espaço a ele que ele me demonstre ter entendido muito bem que as escolhas que eu passei e que agora ele pode fazer sozinho. Entende? Muda. Sai de um pensamento de não é possível, que é um pensamento fixo, para um pensamento de possibilidades. Um outro pensamento que é muito normal e que é importante ficar atento, eu preciso controlar tudo para que as coisas funcionem. Isso é um desgaste energético gigantesco e passa uma mensagem muito clara de desconfiança na vida, nas condições, nas pessoas. É como se você tivesse o tempo todo vivendo a escassez. E você pode fazer uma experiência de falar para si mesmo ou de experimentar algo do tipo: eu abro mão do meu controle e a partir de agora eu confio que ele, passo a passo, mesmo que lentamente, irá criar oportunidades de se cuidar e de se desenvolver também. Porque isso é uma, é uma natureza nossa. Quando a gente sabe que a gente está sendo cuidado, a gente deita e rola, mas quando a gente sabe que a gente está sozinho, a gente se cuida. É uma questão natural de sobrevivência. Bom, o fundamento de todo esse processo de centramento no indivíduo, eu volto a dizer, é uma crença implícita de que o indivíduo ele está adequado e tem todas as condições para conduzir a vida dele e criar uma situação benéfica para ele, mesmo diante de desafios externos. Ele sempre vai gerar uma pessoa aberta, confiante, ela está sempre gerando oportunidades. E ela começa a criar leveza nas relações e se autodesenvolver o tempo todo. O que é diferente de uma crença implícita de inadequação ou de uma necessidade de controle excessivo, o que aumenta ainda a rejeição das oportunidades. Porque toda vez que vier uma oportunidade, você vai falar: não, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. E isso tira muito a leveza das comunicações e dos relacionamentos, o que impede o seu autodesenvolvimento e o desenvolvimento do outro também. Bom, quais são as 3 atitudes facilitadoras de Rogers, né, e que criam esse ambiente propício para o florescimento potencial? O primeiro comportamento é de autenticidade. Ser genuíno, transparente nas suas interações. Expressar os seus sentimentos e pensamentos de forma honesta, sem máscaras e sendo muito real. Uma das coisas que o Carl Rogers ele fala em um dos livros dele, o Tornar-se, é sempre que ele recebe uma pessoa, ele fala de suas limitações, porque quando eu falo das minhas limitações, eu faço com que o outro se abra para se sentir livre de se expor e dizer exatamente aquilo que ele está sentindo. É muito importante, dentro da autenticidade, estar atento aos sentimentos. Por quê? Porque é importante sentir-se à vontade com você mesmo, com as suas qualidades e com as suas imperfeições.
é muito importante você alimentar questionamentos ou até mesmo pensamentos de o quanto você está sendo verdadeiro consigo e com o outro, sendo presente também. Nossa, isso aqui não está me fazendo bem, por que eu estou insistindo tanto? O fundamento da autenticidade é criar uma verdade, uma transparência na relação, porque essa é que é a base para toda confiança mútua. O segundo ponto é o apreço incondicional, a aceitação do outro, inclusive de que o outro não vai atender todas as expectativas, mas valorizar o outro como um indivíduo único. Ele deve ter alguma coisa muito especial. E também valorizá-lo sem julgamento. Às vezes ele faz coisas incríveis, mas que ficam apagadas perto daquelas que a gente está criando expectativa. Então, o comportamento de apreço incondicional é aceitar a ideia do outro, os sentimentos, o comportamento do outro, mesmo que você não concorde. Demonstrar um respeito profundo pela individualidade. Também cultivar um carinho, mas não uma possessividade, porque o carinho sem possessividade é uma forma de demonstrar confiança, confiança no amor e na relação. E é uma crença fundamental na dignidade do potencial do outro, independente do seu desempenho. É importante também observar e criar pensamentos onde se estimule o valor intrínseco do outro e o valor intrínseco de si mesmo. E perceber que, às vezes, é um detalhe que merece ser aceito como é. Eu vou dar um exemplo. Tem muitos jovens que vêm, eu sou muito bom de ouvir o outro, eu sou muito bom de conversar ou de contar piada. E muitas vezes as pessoas acham bacana, né, ser extrovertido, mas quando vai chegando perto da, da escolha de carreira, ele fica perdido, porque o ambiente de trabalho é um ambiente tão sério, como que ele vai usar aquela alegria dele toda? Mas muitas vezes essa energia, essa criatividade, ela pode ser utilizada na publicidade, ela pode ser utilizada no atendimento do outro, porque depois que você passa por uma faculdade ou uma especialização técnica de como lidar com o outro, é óbvio que ele vai acabar criando situações que sejam mais regradas com relação à comunicação. A energia dessas pessoas que falam demais também é muito importante no ambiente de trabalho. A liderança, geralmente, é aquela pessoa que numa reunião vai deixar o ambiente leve mesmo frente a conversas difíceis. Então, tudo que o outro faz é importante de se observar. E o fundamento desse apreço incondicional é que existe uma crença inabalável no potencial do ser humano para o crescimento. A terceira atitude de confiança é a compreensão empática. É uma natureza nossa de entender o mundo do outro a partir da perspectiva dele e descobrir a beleza, aí sim, da diversidade. Poxa, eu penso que justiça é isso para mim e para você é outra coisa, e tá tudo bem. Ele não precisa comprar as minhas guerras, e eu também não preciso comprar as guerras dele. Então, o comportamento mais próximo da compreensão empática é ouvir ativamente, fazer perguntas abertas, onde a gente possa explorar e compreender os sentimentos do outro e os significados por trás da palavra dele, refletir e espelhar se aquilo que você ouviu realmente foi bem compreendido. Enquanto ouvir, focar a atenção em si mesmo e perceber como aquelas palavras, as palavras do outro, te tocam. E dizer a ele como você se sente ao ouvir, mas sem julgamento, sem críticas. Quando você me diz isso, eu me sinto assim. É isso mesmo que você sente? Apenas expressando o seu sentimento genuíno, porque é uma forma de você colocar aquilo que você percebeu, mas sem perder a própria identidade, sem ficar dando dicas, sem exagerar no excesso de controle. Também é muito importante se perguntar o que está realmente, o que eu estou realmente tentando comunicar e o que o outro está realmente tentando comunicar, tentando chegar à essência da comunicação. O fundamento da conexão profunda, né, dessa compreensão empática, é uma conexão profunda e a segurança que permite uma exploração e uma aprendizagem. Eventualmente, a gente vai fazendo esse trabalho e chega uma hora que você percebe que às vezes você, não sei se exagerou, mas se empolgou com o tema, só que você percebe que aquilo ali também perdeu a força, ele perdeu o engajamento. Então você tem que revisitar e recomeçar. E não tem essa de que não tem chance. Não, tem. Sempre tem uma chance, sempre tem um nozinho que a gente pode puxar.
Então, ao praticar essas 3 atitudes, você cria um clima de segurança e de liberdade, onde a confiança consegue florescer e o potencial do indivíduo pode se manifestar mais plenamente. Então, vamos só dar uma revisitada? Quais são as 3 atitudes que a gente tem que ter? Autenticidade, ser super honesto com aquilo que você está pensando e sentindo, não é porque você precisa dizer isso para o outro, não, é uma comunicação interna sua. Neste lugar, eu estou sendo autêntico. Um apreço incondicional e aceitando que talvez você tenha que discordar do outro, que vocês não necessariamente vão ter a mesma atitude, a mesma visão e a mesma direção para as situações. E ter uma compreensão empática, que sim, ele pode pensar diferente de mim e que isso talvez não me deixe confortável, mas de qualquer forma é muito bom se sentir respeitoso perante o outro. Então eu quero deixar com vocês algumas palavras-chave dessa confiança do potencial do ser humano. Confiança é uma delas, potencial, tendência atualizante, são essa capacidade de estar sempre em movimento e evoluindo o tempo todo, que também não deixa de ser uma autoatualização. Outra é a autonomia, autenticidade, aceitação, empatia, facilitação e liberdade. O que a gente observa usando essa percepção da psicologia humanística desenvolvida por Carl Rogers? Da desconfiança, a gente acaba gerando um espaço de autonomia. O indivíduo ele passa a assumir mais a responsabilidade pelo próprio crescimento. Da passividade, a motivação intrínseca. O aprendizado ele se torna uma busca apaixonada quando ele vê que tem sentido aquele busca e ele tem um estímulo externo, aliás, um respeito externo por aquela natureza dele. Uma outra coisa é que ele sai do modo de medo de errar a uma experimentação criativa. E é muito interessante quando a gente vê eles fazendo isso, eles ficam com medo daí. O medo que era nosso passa para eles e daí eles vão observando os limites. É muito interessante. O ambiente seguro provoca essa forma nova de ver e não só a criatividade, mas espera, aqui a responsabilidade é minha, deixa eu ver como que eu vou atuar. As relações superficiais, elas se tornam conexões mais autênticas, porque eu preciso conversar com o outro, eu preciso trocar com o outro, principalmente quando eu preciso de confiança. Se eu preciso de confiança, e essa confiança precisa ser uma confiança em mim mesmo primeiro, e depois, para ver se eu estou certa, eu dou uma olhada para ver se as pessoas que eu confio, como pai e mãe, elas estão de acordo comigo. Essa confiança mútua fortalece os laços. Então, um pequeno passo para você começar imediatamente é começar aplicando a confiança no potencial do indivíduo hoje mesmo. Seja você como líder, como pai, como educador, não interessa, mas simplesmente buscando observar a si mesmo e no momento da sua observação, se você está olhando para o seu potencial ou se você está se autodetonando. Se tudo aquilo que você estiver fazendo está te trazendo satisfação ou insatisfação. Lembra que eu digo que o pensamento tem que estar alinhado com a emoção, com aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Então, se eu percebo que os meus pensamentos não estão alinhados, eu percebo que a minha emoção, minha satisfação não está alinhada e que também eu estou falando coisas que não estão me fazendo bem e eu estou agindo e repetindo padrões que não estão me gerando satisfação, eu preciso começar a notar isso e me lembrar de voltar aqui e pegar os três comportamentos, as 3 atitudes mais importantes para você se dedicar e confiar no seu potencial maior. Então, e com relação ao outro, a partir do momento que você tá muito claro para você quem você é e como você quer a atuação, dá leve escolha. A partir do seu aprendizado, faça ele aprender também.
Às vezes de uma pequena situação, de coisas pequenas, nada grande, mas de uma pequena situação. Então, um exemplo, eu lembro que uma vez eu conversei com uma mãe e o jovem não podia fazer nada, só que o sonho dele era ir para fora, para o exterior. E daí ela falou: tá bom, eu vou deixar ele ir. Ele está fazendo trabalho com você, ele está se sentindo mais seguro, vou dar um voto de confiança. Daí eu falei para ela: mas por que você vai deixar ele ir agora para o exterior se ele não está podendo ir dormir na casa dos amigos? Vai você se acostumando com a ideia. Um dia vai dormir na casa do amigo, eles eram separados, depois vai dormir na casa do pai, deixa ele lá uns tempos, 10, 15 dias. Ai, mas daí eu não sei se eu aguento, tá vendo? A emoção estava com ela. Ele estava buscando liberdade, ela estava angustiada, com medo de acontecer alguma coisa com ele. Provavelmente na separação ela se sentiu muito só. E ela ficou com medo das coisas não darem certo. Essa pode ser uma das possibilidades. E daí ela tava tão habituada a sentir aquele medo que ela não estava dando espaço mais para ele crescer. Assim foi, ela foi estimulando que ele desse pequenos passos. Ah, vai hoje dormir com fulano de tal para ver como que eu fico. Olha isso. Mas eu faço a mesma coisa, não sou diferente. Então, em vez também de dizer exatamente o que, que o outro vai fazer ou como vai fazer, diga claramente o que está ocorrendo e veja qual a expectativa, né, do outro e oferece para ele uma escolha genuína. Nesse caso, ela poderia falar: olha, você está querendo, mas eu estou apavorada, estou amedrontada. Como que a gente pode criar uma situação que a sua expectativa vai ser atendida mais cedo ou mais tarde, porque era algo genuíno, mas que também eu conseguisse suportar essa liberdade toda que você vai ter, né? Dentro de um limite razoável, lógico. Quando a gente está falando dos nossos filhos, tem que ser um risco calculado, vamos dizer assim, né? Então, em vez de. E daí coisas do tipo, né? Em vez de você chegar e falar assim, ah, você precisa fazer isso, você pode dizer, olha, para entender esse assunto, você precisa fazer uma pesquisa ou ler algo, assistir um vídeo ou pesquisar um artigo sobre o assunto. Qual a opção que você prefere? Ainda voltando ao caso dessa mãe, às vezes eu falo, ah, você quer muito isso? Então pesquisa e defende essa tese para mim. Me diz que você está pronto para ir. Gente, é muito legal isso. É bom porque os dois crescem. Em vez de faça isso do meu jeito, você pode perguntar qual a sua ideia, como que a gente pode abordar isso, como que a gente pode resolver essa situação. Eu estou aberto a sugestões. Eu sei que quando a gente está com pouco tempo, a gente está tão impaciente que a gente quer resolver tudo, mas daí a gente tira a oportunidade deles crescerem. Então, quando a gente oferece escolhas e confia na capacidade do outro de decidir, mesmo que pequenas coisas, a gente acaba validando o potencial dele e incentiva ele a assumir a responsabilidade, porque a escolha foi dele, observando que essa pequena mudança pode gerar até mesmo mais engajamento. Bom, meu nome é Heloísa, aqui eu ajudo jovens e adultos a se conhecerem utilizando os próprios sonhos como uma ferramenta. E eu agradeço você pela sua atenção, sua participação. Espero que essa aula traga algum conteúdo que te ajude a estimular em si e no outro a confiança do próprio potencial e principalmente te libere de uma força interior maior que existe em todos nós. E em anexo eu vou deixar um link para você baixar um mapa mental dessa conversa que a gente acabou de ter. Até a próxima!